Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando essa manhã mais um devocional da parte do Senhor. Vamos estar lendo, Juízes no seu capítulo de número 19. Eu creio que não vai dar para a gente ler completo hoje, mas o Senhor vai falar conosco essa manhã. Hoje são dia 20 de outubro de 2025. Já o mês finaliza e Deus está conosco todos os dias. Amém. Vamos lá? O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. E ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram e beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar-lhe aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou para partir. Porém, o seu sogro, estando com ele, fez-lo pernoitar ali. Madrugando ele, ao 5º dia, para partir, disse ao pai da moça: fortalece-te, e deteve-nos até ao inclinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe a seu sogro, pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite, e vá-se o dia acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantando-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com eles os 2 jumentos, abaldados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse ao moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. E disse mais ao moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitamos em Gibeá, ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam ao sol, e lhe pôs junto de Gibeá, que pertence a Benjamim. E retiraram-se para Gibeá, a fim de naquela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, era da região montanhosa de Efraim,
mas morava em Gibeá, porém os habitantes do lugar eram benjaminitas. Erguendo o velho os olhos e viu na praça da cidade este visitante, lhe perguntou: para onde vais, de onde vens? E ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para o longe da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui de Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em sua casa, ainda que há palha e pasto para o nosso jumento, e também não vinho, e também pão e vinho, para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou para casa, deu pasto aos jumentos, e tendo eles levado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abuse dele. O senhor da casa saiu até com eles e lhe disse: não iremos, não, irmãos meus, não faça semelhante mal. Já que o homem está na minha casa, não façais esta loucura. Minha filha é virgem, e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, este homem, não façais semelhante loucura. Porém, aquele homem não o quiser ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou. E eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, deixaram romper da manhã. Vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou, até que se fez dia claro. E levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo, a seguir o seu caminho. E eis que a mulher, a concubina, jazia à porta da casa com a mão sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos, porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre os jumentos e dispôs foi para sua casa. Chegando em casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Poderai nisso, considerai e falai. Meu Deus, eu não ia nem ler todo, porque é um pouquinho longo, mas a palavra do Senhor, ela é tremenda. E tem horas que a gente quer saber mais, né? A que eu li, queria saber mais do que iria acontecer. Talvez se eu fosse ler só um pedaço, eu não entenderia algo para poder expressar. Deixa eu falar uma coisa. Vocês viram aqui, entre os capítulos de número 9 a 12, que o pai dela, aqui a concubina tinha ido embora, e passasse um tempo, né, vamos dizer assim, que ele sentiu saudade, e foi até a casa do pai, e foi buscar ela. Chegando lá, o pai reteve ele por 5 dias. Fica aqui, se alegra aqui, coma, beba, depois você vai.
Que agonia é essa? E olha só, quantos livramentos o Senhor nos dá dessa maneira? O pai pede, fique mais um dia, e ele diz que não. Você está vendo que tem coisas que o Senhor apresenta a você? Aquele atraso no ônibus, o atraso de sair o carro que você comprou, que você talvez pensou, poxa, me falaram que ia me entregar com 15 dias e agora o prazo se estendeu. Aí você fica aborrecido, chateado, chateada com algo que não acontece no momento. Talvez se esse homem ele tivesse ficado mais um dia, essa tragédia não teria acontecido. Porque o texto vai dizer que esse homem sai e ele ainda fala. Olha como é triste, né? Ele queria chegar em Gibeá. Por quê? Porque ele entendia que em Gibeá ele estaria seguro. Porque fazia parte das tribos. Ali também morava povo de Israel. Então ele disse, eu não vou ficar. Aqui ele fala, deixa eu ver a cidade, dos Jebuseus, em Jebus. Ele disse, não vou ficar na terra dos Jebuseus, nas cidades onde estão os Jebuseus. Eu não vou ficar em terra estranha. A gente vai caminhar mais um pouco até chegar onde eu me sinta seguro. Olha só, olha como o texto, né? Ele nos fala. Aqui, ele poderia ter aproveitado o livramento que o Senhor estava dando, que o sogro falou a ele, fica mais um pouco. Quantas vezes o Senhor está te alertando? Teve uma vez que o Senhor falou comigo, e o Senhor disse assim, se eu estava em um relacionamento que não agradava a Deus, e o Senhor fala para mim, se você usou um profeta, se você não sair dessa casa por bem, olha, e eu nem era de igreja pentecostal. Hoje eu sou, mas eu não era de igreja pentecostal. Eu não acreditava em profecia, nem no agir do Espírito Santo. Mas Deus, Ele perdoa a nossa ignorância. E Ele usou essa mulher no meio da rua. E essa mulher disse assim, ó, se você, usada por Deus, se você não sair dessa casa por bem, por vontade própria, né? Você vai sair ou com uma extrema vergonha, ou embaixo de 7 palmos, ou morta, ou envergonhada. Você escolhe. Só que aconteceu um fato que o Senhor me tirou com mão forte. Eu disse, não, eu vou, Senhor, embora. Mas eu vou embora em dezembro. Mas o Senhor, quando Ele quer guardar, aconteceu um fato, eu saí com a roupa do corpo e não retornei mais. O Senhor não permitiu mais que eu retornasse. Eu fui embora com a roupa do corpo. Mas eu não saí para ir embora. Eu fui passar o final de semana com a minha mãe. Mas eu não retornei mais. Porque o Senhor, Ele é um Deus que quiser. Porque o Senhor na hora ministrou. Vai vir perigo aí.
Eu fui passar um final de semana na casa da minha mãe. E a pessoa, ela fica transtornada. Então eu disse, como é que eu vou voltar para essa casa? Não tem como. O Senhor ministra ao meu coração. Perigo. Risco. E o Senhor está falando com você através dessa palavra essa manhã. Você está em perigo, você está em risco. Se você já viu que algo está te prejudicando, se o Senhor já sinalizou para você que você tem que sair do meio dessa amizade, que você tem que sair deste local onde você se encontra, se Deus já enviou vários sinais e todos esses sinais você está ignorando, olha, cuidado. Aqui essa concubina foi molestada. Eles entregaram a mulher porque eles queriam molestar o homem. Ele queria molestar. Eles queriam. Aqui a palavra vai ser bem clara. Esses homens eram filho de Belial. O que era filho de Belial? Era um deus adorado naquela época, que outros deuses significam demônios. Demônios. Então, aqui está dizendo filho do demônio. Morava lá. Estava na região. Aqui vai dizer que eles eram da região. Mas eram filhos de Belial. Nem todo lugar você está seguro. Ainda que você ache que são seus irmãos. Às vezes você está achando assim, não vai fazer nada comigo, não. É meu marido. Viveu comigo tantos anos. Mas ele te ameaçou, não foi? Que ia encher você de golpes. Com arma branca. Não foi? Ele não te ameaçou? E como é que você vai continuar em um local onde você está vivendo ameaças? Essa semana minha mãe fala isso comigo, que uma pessoa estava sendo ameaçada dessa maneira. Eu disse, minha mãe, se uma pessoa está sendo ameaçada, ela tem que se retirar, porque a gente não pode mais, hoje em dia, subestimar as pessoas. Aí ele tá falando da boca para fora. Da boca você fala o que o seu coração tá cheio. Se uma pessoa diz que vai encher você de golpes, como é? Eu tô falando encher de golpes, os irmãos estão entendendo. Com arma branca, com faca. Como é que você, a pessoa vive com você e diz que vai fazer isso com você, e você ainda vai continuar neste lugar, sendo ameaçada, achando que a pessoa tem alguma consideração por você? Se essa pessoa ela tivesse consideração por você, jamais ela falaria algo dessa maneira. Então tem coisas que o Senhor está nos sinalizando. Antes dessa profeta chegar para mim e falar, você acha que o Senhor já não tinha ministrado no meu coração que eu estava em perigo? O Senhor já tinha falado. E mesmo assim, eu estava cega, fechando os ouvidos, acreditando na pessoa que eu estava. Eu estava acreditando na consideração ou em algum sentimento que eu achava que a pessoa tinha por mim. Você entende essa manhã o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar? O Senhor já está sinalizando a você o que está acontecendo. Talvez não seja um cônjuge, talvez seja na sua família.
essa guerra por bens materiais, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu costumo dizer, nu eu vi o mundo, nu eu vou voltar para o Senhor. Nós não temos nada. Eu não vou entrar em guerra por nada. Eu não vou estar em guerra com ninguém por bem material. A sua vida é mais preciosa. A sua vida é mais preciosa. Que esse homem, ele disse que desossou. Ele cortou nas juntas, né? Cada pedaço. Cortou essa mulher em 12 pedaços. Ah, por que ele fez isso? Para mostrar o tamanho da dor dele. Eles já tinham matado ela, ela já estava morta. Ela foi tão abusada a ponto de morrer. Aqui a palavra diz que ela não responde mais. E esse homem, tão machucado, tão ferido, parte a ela em pedaços e entrega as 12 tribos em toda a parte de Israel, para mostrar o que fizeram. Você sabe onde essa guerra por poder vai acabar? Essa guerra de quem tem mais, de quem merece mais, de quem vai ficar com o quê, pode acabar em morte. Em quebra familiar, quebra de aliança. Então o Senhor deu aqui 2 pontos pra gente nessa palavra. Eu confesso que quando eu li esse texto me deu vontade de chorar, eu fiquei bem emocionada. Olha só, primeiro, o que o Senhor ministra primeiro, que a gente não deve descartar os sinais, os alertas do Senhor. Porque o alerta aqui que o pai dessa jovem deu seria fundamental para que nada disso tivesse acontecido. Segundo ponto, sobre você se sentir seguro em um meio onde Deus está sinalizando a você que pode vir perigo. Às vezes, se ele tivesse parado em Jebus, isso não teria acontecido. Mas ele estava tão seguro naquele meio, em Gibeá, porque ali estavam os israelitas, que ele não contou que ali dentro tinha filhos do demônio. Filhos de Belial, a palavra vai dizer. Então ele não contou com isso. E aí tem horas que a gente age assim. Mete o pé pelas mãos, confia demais. E a confiança, muitas das vezes, a gente confia naquela pessoa que nós estamos. Né? Confia no sentimento, confia nas pessoas. Entregamos nosso coração, nossa confiança. E muitas das vezes nossa confiança é traída. E o Senhor está nos alertando. Então, foi esses 2 pontos. Cuidado. Ouça a voz do Senhor, para que tragédias não venham acontecer. Eu, como falei aqui, saí ilesa. Saí ilesa. Se foram os anéis, mas eu estou de pé, para a glória de Deus. Mas já tem pessoas que a gente vê tantos e tantos casos que não conseguem sair. Só sai como aquela profeta falou, embaixo de 7 palmos. E depois que eu saio dessa relação, mesmo da maneira que foi, mesmo perdendo tudo,
eu glorifico a Deus, porque Ele preservou a minha vida. Eu entendi que Ele me tirou com mão forte. Foi cuidado. Foi cuidado. Muitos foram as pessoas que apareceram depois desse caso para querer se vingar. Mas diferente, né, desse homem, eu não dei lugar ao diabo. Ele não deu lugar, não estou dizendo que o homem deu lugar ao diabo, não. Ele vai clamar por justiça e ele está certo. Mas tem horas que a gente se inclina e acaba em cima do erro, cometendo outro erro. Ah, ele fez isso e aquilo comigo. E aí o inimigo, ele manda pessoas para querer se vingar por você, para você cair nessa armadilha e você querer se vingar. E o Senhor não opera na vingança. E aí eu disse, não. Tão somente eu entrego a Deus. Eu entrego tudo a Deus. Esse homem aqui vai clamar por justiça. Dentro do que ele acredita, ele está certo. Mas nem sempre, hoje aqui, você consegue sair ilesa, né, de um relacionamento abusivo. Aí sua família quer se vingar. E nem sempre a vingança é o melhor caminho. Por quê? Nem sempre a vingança não é o melhor caminho. Mas, por que eu tô falando isso? Porque eu sempre dizia não. Não, eu não quero. Sabe por quê? Porque há um preço. Eu poderia querer me vingar dessa situação, mas eu pagaria o preço pela vingança. Então você tem que pensar. Vale a pena a vingança? Vai ter preço a ser pago. E aí? Então, tem horas que você só tem que perdoar. Perdoar? Tem horas não. Perdão. A gente vai falando aqui e nem sempre a gente fala da melhor maneira. Tem horas não, a gente tem que perdoar sempre. É o que o Senhor nos manda fazer. E o perdão é sempre o melhor caminho. Sempre. Então o melhor fazer é deixar que a justiça, quem faz é Deus, e você perdoar. Seu coração ficar limpo e você segue adiante. Amém? Mas muito forte essa passagem, muito forte essa palavra. E aqui a gente vai ver que os homens de Israel, eles falam, né? A gente nunca viu tamanho mal em Israel. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui, dessa história. Que a palavra do Senhor, ela é tremenda. E eu tenho certeza que falou conosco essa manhã tudo que foi dito aqui. Às vezes eu trago experiências vividas, porque é importante, né? Eu não sei ministrar, eu sempre falo. Eu não sei ministrar sem falar o que eu já vivi. Se é alguma coisa que eu não vivi, a gente vai seguindo. Mas se é alguma coisa que eu já vivi, eu sempre quero testemunhar, né? Para que venha servir de alerta para outras pessoas. Amém? Às vezes você acha que você pode estar expondo sua vida, mas não. Você está servindo de alerta para outras vidas. De alerta para outras vidas. Se alerte. Acorde para os sinais que o Senhor está te dando essa manhã. Amém? Santo Deus eterno Pai, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças eu te dou por mais um dia.
Graças eu te dou por esse momento. Graças eu te dou por esse devocional. Obrigada, Senhor, por ter deixado a Bíblia. Gratidão, Jesus, pela Bíblia. Obrigada por ter deixado esse tão rico direcionamento. Se temos esse livro, nós entendemos tudo. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, soberano, poderoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda há de fazer. O Senhor Deus abençoador, misericordioso. Visita os enfermos, Pai. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, que precisam de uma cura. Traz cura, Pai, para esse lar, para esse ambiente. Ah, Jesus, traz cura para minha casa. Traz salvação para minha casa, para minha família, para a minha parentela, para a nossa parentela. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Obrigada por mais esse dia, Pai. Amém, Deus.